fala do seu tema. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Da Badia, cantora, que está ali, já pedi bênção. Vamos falar hoje sobre um tema que é Kardec. Esse espírito encarnado entre nós, que passou na nossa história, e que tanto me inspira, me emociona até hoje. Vamos falar alguns detalhes da vida dele, alguns detalhes da sua codificação, algumas partes da essência, mas eu queria fazer um convite, ele sendo um profundo estudioso e pesquisador, a conhecerem essas duas obras que são incríveis sobre Kardec, que mudaram a minha vida quando eu li pela primeira vez Para Entender Kardec, de Doreen Contrey, que é a presidente da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, na qual eu já fiz alguns estudos, e o livro mais recente dela, de Kardec para o século XXI. E para falarmos de Kardec, a gente pode iniciar falando um pouco sobre as vidas dele. Porque se tem algo que é incrível na doutrina espírita, é o quanto nós acreditamos numa lei de progresso, numa lei educativa, numa lei onde o que nós fazemos hoje é reflexo do que nós fizemos no passado, e vamos aperfeiçoando, iluminando, crescendo as nossas consciências. E não é diferente com Kardec. Nas duas reencarnações antes dele ser o codificador da doutrina, ele foi um druida. O que era um druida? Um druida é um sacerdote que lida com o plano espiritual, que se dedicava a ensinar os jovens a seguir uma vida espiritual dentro daquela sociedade, entre os celtas, entre os anglo-saxões naquela época. Então ele, em duas vidas antes de ser Kardec, já era um sacerdote que se dedicava à educação espiritual de um povo, de uma linha espiritual celta, druida, na posição dele. E não é à toa que o nome Kardec é um pseudônimo desta vida anterior dele, como alguém que estudava e que educava a sua sociedade. Então, nessa vida, quando ele era um druida, sim, daí veio o pseudônimo dele de Allan Kardec. O nome dele, na vida mais recente, como codificador da doutrina, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome dele como francês. Mas, depois da vida dele, como druida, ele ainda teve uma outra vida muito relevante em nosso planeta. Ele foi John Hus, um reformador tcheco, um grande educador europeu também, e que é considerado um dos principais precursores da reforma luterana dentro da história do cristianismo. Então vejamos que para ele chegar à vida onde ele foi o codificador, ele já tinha, assim, dentre as bagagens que nós conhecemos, duas vidas de muita relevância em nosso plano. Como Kardec druida, como John Hus. E Kardec segue uma linha, vamos chamá-lo de Kardec, não vamos chamá-lo mais de Hipólito, ou de Denisard, como preferirem. Kardec, ele é um discípulo que segue uma linha, uma tradição pedagógica de Pestalozzi e Rousseau, trazendo algumas ideias, e ela é a ideia central dentro do processo dele, antes de iniciar a codificação, que é a concepção de que existe uma religião natural entre nós. Todos e todas, quando encarnamos,
possuímos uma religião natural dentro de nós, uma religiosidade, uma centelha divina que nos conecta diretamente com o divino, independentemente das tradições religiosas na qual nos afinizemos. Então vejam que essa era a base na qual ele iniciou o processo de estudo dos fenômenos dos espíritos e do seu início do processo da codificação. Existe uma religião natural entre nós. E essa religião natural está presente em todas as sociedades, em todas as épocas da humanidade e sempre permanecerá entre nós, como uma possibilidade de conexão direta com o divino, sem intermediários. Então é por isso que ele sempre teve a concepção de que, a qualquer momento, se nós nos concentrarmos no divino, ao divino podemos acessá-lo, independente das nossas concepções. E Kardec também, antes da codificação, já escrevia e já estudava os processos de liberdade religiosa em sua época. Apesar de todas as críticas da ciência, das sociedades na qual ele participava, ele já defendia uma possibilidade de liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa era um elemento central para que todos e todas nós pudéssemos perguntar, aprofundar, querer saber detalhes, querer complementar a nossa concepção que nos conecta profundamente o nosso coração com esse divino, com esse algo maior que está à nossa volta e que está dentro de nós. Assim como ele tinha uma convivência tolerante com as diversas religiosidades e religiosos que estavam ao lado dele. Então, antes da codificação, se sentaram ao lado de Kardec religiosos de diversas concepções espirituais para estudar os fenômenos da espiritualidade, para estudar as relações com os espíritos. E ele dialogava com cada um deles, frente a frente, face a face, com uma razão de um educador. E em seu discurso inaugural, logo após o primeiro livro da codificação, sabemos qual foi o primeiro livro da codificação? Livro dos Espíritos. Em seu discurso, gravado na Revista Espírita, posteriormente, ele afirma sobre o caráter da doutrina em que ele estava em processo de codificação. Quais são esses caráteres? Qual é o caráter? Essas características dessa doutrina que nos fortalece, que nos deixa otimista, porque Kardec era tanto um pedagogo quanto um otimista pela vida. E nós vamos ver hoje ainda o quanto ele teve uma vida como nós, com desafios também. Mas isso não tirou o otimismo e a força e o vigor da vida dele de desenvolver um processo pedagógico, democrático, de entendimento da vida com o plano espiritual, de entendimento da vida de Cristo, de entendimento do processo da vida espiritual que é a verdadeira vida entre nós. Então, uma das primeiras características da nossa doutrina codificada por Kardec é a fraternidade universal. Nós olhamos cada pessoa nascida em cada canto deste planeta como irmãs e irmãos, que estarão juntos a nós em um plano espiritual superior, conforme as nossas obras e conforme os nossos entendimentos e conforme as nossas afinidades. Então, ele já iniciou a doutrina com essa concepção de que no plano espiritual se transcende as culturas e as religiosidades institucionais de cada época. Porque lá encontraremos irmãos e irmãs
em espírito, em evolução, em aprendizado dentro das suas vidas. A segunda é a liberdade de consciência, que leva a gente a compreender que a nossa consciência, a expansão da nossa consciência, a expansão da nossa compreensão sobre a vida material, sobre as nossas relações, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos não afins. A liberdade de consciência é uma lei pedagógica para que a gente possa ir aprimorando a nossa consciência sobre por que vivemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Considerava também como uma característica no seu discurso, após o primeiro livro da codificação, como a tolerância como um dever da codificação. Porque sem tolerância não há diálogo, não há aprendizado, não há arestas a serem aparadas no nosso ser. O inverso da intolerância é o egoísmo, o orgulho puro, que não dialoga. Imagine, o orgulho não deixa com que a gente escute quem está à nossa volta, não deixa que a gente entenda o que é que a vida está trazendo para nós. E continuando, a caridade como uma lei da vida, uma lei pedagógica, uma lei de Deus, se diferenciando muito de concepções de um Deus punitivo, de um Deus vingador, de um Deus que tenha características de punição para aquilo que nós fazemos, e entrando em uma doutrina codificada por um educador, que compreende as leis espirituais como leis pedagógicas. Então vejamos, todos os erros, as ignorâncias, as falhas que tenhamos em nossa vida. A vida de Kardec foi para mostrar para nós de uma forma pedagógica uma filosofia de vida, uma ciência, uma forma de observar a vida real, tanto a material quanto a espiritual, que tudo faz parte da realidade, de uma forma pedagogicamente amorosa do universo conosco. Os erros e as falhas podem ser os mais profundos neste planeta. A lei maior é uma lei de amor, pedagogicamente de amor. Pedagogicamente de nos dar uma nova e uma nova e uma nova oportunidade a cada vida, a cada processo, a cada instância. E discutindo entre os diversos líderes religiosos de sua época, e que alguns até mesmo se filiaram à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles questionavam para Kardec: mas se uma pessoa fez o mal, você mesmo diz no Livro dos Espíritos, há uma lei de ação e reação, a reação não vai ser o mal contra o mal que foi feito? E Kardec dizia: a lei maior é uma lei de amor e caridade. Então a lei divina é caridosa conosco, caridosa com as nossas possibilidades. E ele ia além, e ele falava: muitos dos nossos erros e falhas têm a ver com a imperfeição das nossas sociedades, as injustiças que cada um de nós vivemos, são apenas reações a processos infelizes que nós ainda vivemos nesta vida. A lei de amor é pedagogicamente caridosa conosco. Isso permitia com que ele fosse um otimista irremediável. Um otimista do ponto de vista que não havia uma mudança no processo de vida dele que tirasse esse otimismo de empreender, apesar de todas as críticas da sua época, uma época muito conservadora, há 150 anos, há mais de 150 anos atrás, para vivermos uma vida em evolução,
evolução. Então não é à toa que nós vemos diversas obras de que às vezes se nasce entre famílias que brigam, às vezes os nascimentos são cruzados, entre povos que guerreiam, os nascimentos são cruzados, numa vida está num povo, na outra vida está no outro, até que um entendimento seja estabelecido entre os povos, assim como no plano espiritual superior. Mas continuando, outra característica da nossa doutrina é de que a mediunidade é inerente ao ser humano. Então Kardec tratou a mediunidade como um processo inerente e foi estudá-la de um ponto de vista científico para sua época, de investigar a mediunidade e não considerar, como acontecia em algumas tradições religiosas da sua época, de que quando um sacerdote incorporado de um espírito trazia uma mensagem, aquela mensagem era uma lei ou entendida como 100% correta. Hoje nós sabemos que se você recebe uma mensagem, essa mensagem precisa ser escrutinada, avaliada. Não é porque vem do mundo dos espíritos que a mensagem é verdadeira. Então, com base nisso, imagine uma investigação para codificação que entendia que nem toda mensagem vinda dos espíritos era uma mensagem verdadeira, mas que tinha muita verdade e sabedoria dos espíritos superiores à nossa volta. Então ele precisou trabalhar essas características, perguntar mais de uma vez, às vezes as mesmas perguntas, para que ele pudesse ir consolidando entre as diversas mensagens que ele recebia as obras que mais tarde seriam codificadas. E sendo a doutrina espírita uma codificação eminentemente pedagógica, vale ressaltar algo que a Dora Encontre também ressalta, a ordem da codificação, como uma ordem eminentemente pedagógica para nós. Então, a nossa codificação começa com o Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos? Porque é lá que a gente compreende as leis da vida, a lei de amor, a lei de caridade, a lei de sociedade, a lei de igualdade. Então, lei de igualdade, todos nós estamos em condições de aprendermos e nos desenvolvermos e devemos trabalhar pelos mais fracos. Uma sociedade onde os mais fortes preponderam é uma sociedade da injustiça. É assim que está lá no Livro dos Espíritos. Assim como lei de sociedade, onde todas as sociedades caminham conforme as suas épocas culturais. Uma sociedade, ela é tão boa quanto mais ela se aproxima com as leis naturais, com as leis espirituais. E uma sociedade está caminhando à precarização quanto mais ela se distancia das leis espirituais, das leis naturais, das leis divinas. E compreendemos a lei de amor e a lei de caridade. Compreendemos Deus numa concepção eminentemente inovadora de Kardec. Porque na maioria das concepções religiosas, a pergunta é: quem é o seu Deus? E na nossa concepção, que é Deus? Eminentemente revolucionário, uma mudança pela pergunta, eminentemente pedagógico, pela forma na qual questiona: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tem um nome. Essa inteligência suprema se manifesta em todas as épocas da humanidade, se manifesta nas suas leis universais, está dentro de nós e conectada conosco em todas as épocas da humanidade. E com ela podemos nos conectar com uma razão e uma fé, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Que esse é o legado da nossa codificação. E depois do Livro dos Espíritos, que compreendemos que é Deus,
as leis naturais, as leis de sociedade, as leis de igualdade. Qual é o próximo livro? Livro dos Médiuns. Olha que interessante. A primeira versão do Livro dos Médiuns veio antes da versão do Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Médiuns, justamente, é uma obra pedagógica, capítulo a capítulo, de como é que nós observamos esse mundo dos espíritos, que se comunica conosco, como é que nós observamos as nossas faculdades mediúnicas que todos temos. Então convido a todos e todas a fazer as obras básicas, a trabalhar, a se incluir nas obras do centro, porque todos e todas nós podemos trabalhar como passista, podemos trabalhar e estudar e seguirmos dentro dos trabalhos do centro, porque as faculdades mediúnicas são inerentes a todos e todas. Agora, no Livro dos Médiuns, a gente consegue compreender como que essa ou aquela faculdade mediúnica está mais presente, mais facilitada nesta vida, em sua conexão com o nosso corpo orgânico. Não é um privilégio de uma casta, de um grupo. Todos e todas nós podemos trabalhar. Então ele vem com uma obra eminentemente pedagógica sobre o contato com o mundo espiritual. Então, eu diria, se eu passei pelo Livro dos Espíritos e ainda sobrou alguma gotinha de medo sobre o contato com o plano espiritual, aí a gente vai para o Livro dos Médiuns e esse medo é para ir todo embora. Porque é algo natural. Então é por isso que a gente faz o Evangelho em casa, nos conectando com as energias divinas. É por isso que a gente faz oração ao acordar, ao dormir. Para aqueles que assim pensam também no momento de se alimentar, como algumas famílias ensinam. Depois do Livro dos Médiuns, na qual sanamos as nossas dúvidas de concepção, de conhecimento, de contato com o plano espiritual, é que vem o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo também vem de uma forma eminentemente pedagógica. Ele já começa na introdução falando de onde viemos, quais são as bases do cristianismo, para depois ele ir para as partes dos evangelhos sinóticos, que serão explicados pelos Espíritos. Mas vejam bem antes, ele fala, partimos de um conhecimento, tinha os essênios, que já tinham conhecimento da vida espiritual, do valor da luz e do amor, depois a tradição grega, Sócrates, Platão, sobre nous, sobre esse plano espiritual, esse plano das ideias, que nós entramos em contato, e chegamos até Cristo. E deixa nítido na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o quanto que ele traria os recortes da vida de Cristo, das explicações da passagem de Cristo com base nos Evangelhos do Novo Testamento. Só tem Cristo no Novo Testamento, não tem no Velho. E também não tem todo o Novo Testamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem partes. E que partes são essas? Para compreendermos o valor pedagógico da codificação espírita. É por isso que estamos tratando no fluxo histórico, inclusive, aqui. As partes que traziam eminentemente o conteúdo moral, o conteúdo dos valores, o conteúdo prático de como compreender as virtudes em nossa vida. E não tinha todas as partes dos evangelhos sinóticos, dos 4 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, e que tem um pequeno contraposto com João. E ele, algumas partes não tem explicação dos 4 evangelhos, não tem explicação do livro no Evangelho segundo o Espiritismo. E o mais interessante, é que na década de 40, muitos anos, décadas e décadas depois da codificação, foram descobertos os evangelhos de Nag Hammadi, que ficaram guardados por mais de 1500 anos.
E nesses evangelhos vem mostrando aonde que esses evangelhos tiveram pequenas modificações por conta das características institucionais do cristianismo em suas traduções, em suas organizações, porque alguém escolheu os livros que estariam, e alguém recortou parte desses livros que estariam no Novo Testamento. E essas partes que foram recortadas, que foram guardadas ou que foram destruídas nos processos históricos e institucionais da humanidade, nos últimos 500 anos, até 1940, foram encontradas, os originais. Se vocês pegarem qualquer tradução da Bíblia, hoje, em português, qualquer tradução do Novo Testamento, hoje, em português, ela é baseada em uma versão grega de 300 anos atrás. Essa versão grega é a versão mais disseminada das 27 traduções da Bíblia no Brasil hoje. Mais de 20 são baseadas nessa. Então, assim, é quase que estatisticamente provável que qualquer Bíblia que nós tivermos em casa, é uma Bíblia baseada nessa tradução grega. E as partes que não foram expostas, ou que eram polêmicas, ou que tinham revelações que talvez não caberiam naquela época, foram excluídas para darmos no Evangelho segundo o Espiritismo aquilo que era o central sobre as nossas virtudes, sobre como crescermos a nossa consciência, sobre como sermos pessoas melhores, sobre como nos conectarmos com Cristo. E aquelas partes que haviam modificações, cortes, ele disse lá, olha, as partes polêmicas nós não vamos tratar aqui. E aí nós vemos hoje, com as descobertas arqueológicas e científicas, que as outras partes eram partes que às vezes tinham um nome, uma concepção, uma exclusão, uma tentativa de tirar, por exemplo, a reencarnação da Bíblia. Há um ano e meio atrás, o Zé Luiz me convidou para tratarmos da reencarnação no Velho e Novo Testamento. Podemos voltar depois para tratar desse assunto. Mas justamente as partes que foram retiradas eram partes que, principalmente do Evangelho de João, eram partes que deixavam nítido o quanto o cristianismo originário era um cristianismo reencarnacionista. As partes que estão ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem algumas passagens que a gente pode fazer interpretações sobre a permanência para além da vida, mas as partes que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo são as partes na qual os espíritos superiores falaram: vamos nos concentrar pedagogicamente naquilo que nos instrui para sermos melhores, mais solidários, mais tolerantes, mais caridosos, mais otimistas com a vida, assim como Kardec também era. Então, até nisso, o Kardec e os espíritos superiores foram pedagógicos e deixaram para que a ciência trouxesse. E aí hoje, arqueologicamente, historicamente, não há dúvida de que os cristãos, assim como Cristo, como Jesus ou Cristo, era reencarnacionista, nos primeiros 300 anos do cristianismo, éramos, porque reencarnamos, né? Profundamente reencarnacionistas e cristãos. E aí, pronto, então a gente concebeu, estudou, né? A doutrina foi feita assim: o livro dos espíritos, para entendermos as leis do mundo; o livro dos médiuns, para entendermos o funcionamento do plano espiritual; o Evangelho segundo o Espiritismo, para compreendermos o modo de vida, o modo das virtudes, o modo do bem, de como sermos pessoas melhores, de como sermos tolerantes. Em seguida, fomos para o céu e o inferno. E um nome bombástico nessa época, quando Kardec codificou e publicou o céu e o inferno,
as várias instituições quase tiraram uma gramática dele que era vigente na época, gramática que não tem nada a ver. Há reuniões pensando, e aí, vamos tirar a gramática desse autor que publicou O Céu e o Inferno, sobre o Céu e o Inferno? Acabou que a gramática permaneceu ainda, durante um bom tempo, depois, inclusive, do falecimento de Kardec. Estudada nas escolas, gramática francesa, né? Para entendermos mais ainda sobre onde é que nos encontramos, para onde vamos. Então, Céu e Inferno é uma obra pouco lida pela maioria dos espíritas. Certa vez fizeram uma pesquisa, a FEB fez, e O Céu, o Inferno e a Gênese são os livros menos lidos da doutrina. E O Céu e o Inferno é um livro eminentemente pedagógico para nos tranquilizarmos sobre para onde vamos. Essa tranquilidade já não veio no Livro dos Espíritos, se já não veio no entendimento da relação com os espíritos, e se ainda sobrou alguma dúvida depois de estudarmos o caráter eminentemente de amor e pedagógico de Cristo e da doutrina espírita e do processo reencarnatório entre nós, quando chegarmos no Céu e Inferno, aí a gente entende que nada é definitivo, que voltamos, que para onde vamos tem a ver com as nossas afinidades conscienciais, com o nosso auto-amor, com o nosso auto-perdão, com a nossa proposta de nos melhorarmos. Tem muito mais a ver com o nosso nível de auto-amor, auto-perdão, do que com qualquer outra questão relacionada aos atos feitos nesta vida. Porque quando desencarnamos, somos um compêndio de personalidades das diversas vidas que nós passamos, e, a depender da nossa possibilidade consciencial, do nosso entendimento do plano espiritual, até mesmo podemos planejar as nossas vidas. Então é o Céu e o Inferno. E, para concluir, as 5 obras básicas que ele publica, a Gênese, na qual a Gênese ela é um detalhe fantástico na Gênese. E assim, é porque eu acho realmente as obras básicas fantásticas. A Gênese traz um detalhe muito interessante, que é a lei da presciência. Que é, olha, se Deus prevê tudo, ou se os espíritos são superiores, eles não conseguem saber o que vai acontecer no futuro. Então na Gênese há toda uma explicação sobre sim, os espíritos conseguem prever em algum nível, a depender do seu grau, qual é o nível do acontecimento das coisas, a depender do grau de evolução, e ao mesmo tempo eles respeitam o livre-arbítrio de cada um de nós e cada um nas nossas escolhas. Então não é à toa que há uma grande... alguns relatos do Chico, por exemplo, dizendo que se acontecesse alguma coisa com Kardec, teríamos Leon Denis para dar continuidade, porque as missões são coletivas. São coletivas. E que bom que foi Kardec, porque ficou inspiradoramente otimista e pedagógica a nossa codificação. Mas eu vou aproveitar alguns dos minutos finais do nosso encontro para falar algumas características da vida de Kardec que são pouco faladas. Então ele que fez toda essa codificação incrível, otimista, cuidadosa conosco, ele teve uma filha que faleceu aos 10 anos de idade. Então, se vocês acham que para fazer uma codificação foi uma vida perfeita, sem viver a vida a ser vivida nesse planeta, em nossa dualidade, não é assim. Ele perdeu uma filha com 10 anos de idade. Esse é um fato pouco falado da história de Kardec. Outros fatos pouco falados sobre a história de Kardec.
intelectual profundamente engajado com as transformações sociais de sua época. Um educador respeitado, na qual a gente tem a gramática que eu me lembro, que eu estudei muito, fala do Segala, mas cada um de vocês vai poder lembrar qual foi a gramática que vocês estudaram o português. O Segala francês era o Hippolyte Léon Mérizard de Rivail. Ah, é o Segala francês, que teve a sua gramática estudada por mais de 5 décadas da sociedade francesa, estudando o francês pela gramática do Hippolyte Léon Mérizard de Rivail. E por 2 décadas após a sua morte, tão boa era a sua gramática, a sua capacidade de exprimir ideias, de explicar o significado das palavras e das construções que lá estavam. Tanto que a palavra espiritismo é um neologismo criado nessa época, que a palavra que existia era espiritualismo. Ele era um militante da educação feminina e da educação de jovens e adultos, numa época muito conservadora, onde as mulheres na sociedade francesa não podiam estudar e chegar à faculdade, ou tinham dificuldades, ou eram deserdadas por suas famílias, aquelas que continuavam e se filiavam às sociedades de estudos ou às universidades. Ele era um militante da educação pública, gratuita e universal. Ele considerava que todo ser humano tinha direito a estudar, independente da família na qual tinha nascido. Foi amigo de Maurice Lachantre, que é até o nome de uma das editoras hoje no Brasil, que era um socialista utópico. E ele não teve contato, essa é uma pergunta que eu me fazia lá na juventude. Será que Kardec teve contato com as ideias de Marx e Engels? Não teve, gente. Na época dele, existiam apenas os socialistas utópicos que acreditavam que o que era um socialista utópico, como Maurício Lachantre, dentro do grupo de Kardec, que proporcionando a elevação da consciência e da educação na sociedade e dando condições igualitárias de educação e justiça social, as sociedades, independente de onde estejam, evoluiriam e cresceriam em seus processos. Então ele não teve contato com os que futuramente se chamariam de socialistas científicos e assim vai. Então essa era uma dúvida. Assim como, junto com Lachantre e alguns seguidores de Proudhon, ele abriu um banco do povo. Um banco do povo, na qual as pessoas com dinheiro emprestavam para empresários, empreendedores de famílias que não tinham recursos, para desenvolver os seus negócios, os seus trabalhos, numa ideia que é a ideia originária do Banco do Povo, do Nobel da Paz, Mohamed Yunus, que criou o Banco do Povo e que ganhou o Nobel da Paz com esse Banco do Povo, que se baseou nesse Banco do Povo que o Kardec criou há muitas décadas atrás, antes dele. Era um praticador de solidariedade assídua, discreto e casado com Amélie Baudet. Aí o casamento dele também é muito interessante. Ainda bem que eu tenho mais alguns minutos para continuar falando alguns detalhes. Amélie Baudet era uma mulher 9 anos mais velha que Kardec. Numa sociedade onde os homens tradicionalmente se casavam com mulheres mais de década mais novas do que os homens que tinham conhecimento, que eram da sociedade, ele se casou contrariando todas as expectativas culturais de sua época com Amélie Baudet, 9 anos mais velha do que ele, porque ela era uma estudiosa, uma intelectual incrível, e ele se apaixonou por esta mulher intelectual incrível, que ele ajudaria em seus trabalhos, que discutiria com ele noites a fio sobre as psicografias que ele receberia.
e que também viveria com ele o luto da perda de uma filha aos 10 anos. Kardec também não foi educado por seu pai e sua mãe. Kardec foi educado pela sua mãe, pela sua avó e pelo seu tio materno. E o pai dele, o avô dele foi guilhotinado na época da Revolução e o pai dele foi morto por perseguições intelectuais de sua época. Então notem que, codificando uma doutrina otimista, eminentemente pedagógica, de amor, a vida dele foi como a nossa, ou até mesmo mais difícil do que a nossa. Então, e Kardec, de uma forma brilhante, perguntavam para ele: e a doutrina espírita, ela é eminentemente ocidental? E ele falava: nem ocidental nem oriental, porque os orientais já tinham grandes ensinamentos sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação, coisa que nos ocidentais a perspectiva cristã, por conta dos concílios, dos cortes que eu falei no Novo Testamento e dos entendimentos sobre o Velho Testamento, havia, digamos, enclausurado essa visão reencarnacionista cristã originária. E por fim, a doutrina espírita é uma revelação, e aí o Kardec traz uma perspectiva profundamente inovadora sobre a concepção de revelação da doutrina espírita. Porque ele traz que toda revelação, ela traz conhecimentos novos, mas sem dogmas, a serem discutidos, atualizados, observados, compreendidos, discutidos como? Filosoficamente, nos seus pressupostos, cientificamente, testando aquilo que dá certo com a nossa vida, com as nossas compreensões, e religiosamente nos conectando com esse divino que está presente dentro e fora de nós. Então, agradecemos ao Kardec, este grande pedagogo de Lyon, esse líder que foi gente como a gente e nunca deixou de ser otimista, crente nas relações com o plano espiritual de uma forma natural, que inclusive trabalhou com médiums. Então esse detalhe também vou estender mais 2 minutos. Os médiums que Kardec trabalhou com médiums adultos, claro, porque ele fazia algumas perguntas e eles mandavam as respostas, mas ele trabalhou também, inclusive, para testar se era algo que vinha do conhecimento do adulto, com 2 crianças de 12 e de 14 anos. Escreveram muitas das nossas lições que lemos até hoje, psicograficamente, apoiadas pela família. Profundamente revolucionário. Esse é o Kardec que eu amo, admiro e espero que possa inspirar as nossas vidas, hoje e sempre.